Começou a gravação. Então, esse daqui é o vídeo para o meu segundo trabalho individual, né? Então, uma continuação, que agora a gente vai ver a parte das aplicações e dos métodos aplicados aos dados do meu trabalho de como ranquear motorista por eficiência energética de forma justa, né? Então, trabalho meu, né, João Gabriel Botelho, dos meus orientadores, o professor Eduardo Alves Portela Santos e o professor José Eduardo Pécora Júnior, e que foi feito em parceria com a Renault e com a Fundação Araucária. Então, os dados utilizados foram dados de carros da Renault, só que lá da Europa. E, dando continuidade, né, aqui agora com as aplicações dos modelos aos dados dos carros, a gente tem aqui os exemplos de como que é feita a seleção dos melhores modelos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a Silhouette Score, né, silhueta, e o Davis Bode Index dos diferentes números de cluster, e a gente tem a média das performances dos diferentes números de cluster. E a gente escolhe com base no que teve o número de cluster que teve o melhor resultado. Então, no caso aqui seria o 5, né, teve o melhor silhueta, e nesse caso aqui seria o 6, onde teve o melhor Davis Bode. Só que você tem que escolher o mesmo número. Então, no caso aqui, o 5 foi melhor, porque ele está bem próximo do 6 aqui. Então, a gente escolhe o 5 nesse caso. Mesma coisa nesse outro caso, né? A gente faz isso para todos os grupos de carro diferentes. Né? E escolhidos, né, os modelos, a gente vai fazer a clusterização, só que a gente não pode fazer a clusterização e só ter nomes aleatórios para as labels, né? Tipo label 1, label 2, né? A gente tem que dar nomes que façam sentido para aquele cluster, né? O comportamento daquele cluster. E com base na nossa ideia com base na nossa ideia de tipos de via, né, a gente deu essa nomenclatura das diferentes tipos de via. Então, que são com base em limite de velocidade, fluxo de tráfego e atividade de propriedade, né? Basicamente, então, highway, então, basicamente as rodovias, né, onde você tem um grande fluxo de tráfego, um grande limite de velocidade, só que você não consegue ter atividade de propriedade. Arteriais, que seriam aquelas vias que são rápidas também, né? Por exemplo, são aquelas vias rápidas aqui de Curitiba, onde você tem aquele limite assim de 60 por hora. Vias coletoras, que são aquelas vias que não são tão rápidas assim, e elas trabalham de forma para distribuir, né, a partir das vias rápidas, né, para as vias locais. E as vias locais, que são basicamente aquelas vias que só tem residência ou comércios locais em volta. Né. E aqui a gente tem um exemplo de como que ficaram, né, aplicar os modelos aos dados. E a gente pode ver aqui em gráficos de dispersão e box plots com relação à velocidade média e a distância, a velocidade média e o tempo e a distância. E a gente pode ver que a consideração ficou muito bem feita. Então, está bem separadinho. Né? E bem separadinho, tanto é que você não vê mistura além da fronteira. Né? Então, aqui tem a fronteira entre o arterial e o highway, tem alguns que estão próximos aqui do arterial, só que você não vê, por exemplo, o highway próximo do collector. Né? Então, eles estão bem separados dessa forma. E eles fazem sentido, né, de acordo com a nossa classificação. Né? Então, o highway são aquelas lá que tem uma distância alta, velocidade alta, arterial tem uma distância não tão alta e uma velocidade não tão alta também, coletor e assim por diante. E também a mesma coisa, a gente tem exemplos aqui, 4 exemplos aplicados a 4 modelos de carro diferentes. Né? Aqui, essa parte aqui é interessante, que a gente tem uma forma de como ver, de ter uma ideia de como que o modelo está fazendo separação. Né? Então, isso daqui é uma correlação entre as observações de cada label e as features. Né? Isso aqui mostra que, por exemplo, as observações que foram clusterizadas como highway, elas têm altas distâncias, altas velocidades, altos tempos, só que elas têm baixas velocidades baixas e têm altas velocidades altas, o que faz sentido. Mesma coisa para o local center, por exemplo, olha só, ele tem muitas observações que são local center, estão em altos tempos zerados, basicamente, então ele está parado por muito tempo. O local discovered é diferente, ele fica muito tempo no speed 2. Então aqui dá para ter uma noção muito boa de como que está sendo clusterizado, né, as observações. E agora, né, dado que a gente clusterizou as observações, a gente tem que saber também se essa clusterização está afetando a eficiência energética, além
além de afetar a velocidade e tudo mais, né? E como a gente vai fazer isso inicialmente, né? Analisando a correlação entre a eficiência e as features utilizadas, né? E fazendo essa correlação para 3 modelos diferentes, a gente nota um comportamento bem parecido, onde a gente vê que a velocidade média e as velocidades não tão altas, né? Porque não é 7 nem a 6, mas é a 5 e a 4, são velocidades moderadamente altas. Tem uma correlação bem alta com a eficiência, então quer dizer, quanto mais altos são esses valores aqui, maior a eficiência. Enquanto o contrário é verdade para o speed 0 até o 2, que é basicamente velocidades parado ou velocidades baixas, né? Então, quanto mais tempo você fica aqui, menor a eficiência. E esse comportamento se repete para os 3 casos aqui, né? Então, isso quer dizer que a gente está no rumo certo com relação às variáveis, né? Você está utilizando as features corretas. E aqui a gente tem a validação cabal, né? Prova final de que está funcionando, que a gente faz a separação dos clusters e ver a eficiência de cada cluster. Então dá para ver aqui que, por exemplo, para esse primeiro caso, o boxplot de distribuição do cluster mostra que a eficiência desse cluster, do highway, está ali do 10 até o 20. Enquanto, por exemplo, a eficiência do local outskirts, 75% delas é abaixo do 10. Então, basicamente, 100% das viagens highway tem uma eficiência melhor do que 75% das viagens local outskirts. Então, aqui que surge, né, o principal motivação, né, que não faria sentido você comparar alguém daqui com alguém daqui, porque só por ele estar no highway ele vai ter uma eficiência maior do que um cara que está no local descript. E agora, né, a gente vai entrar nas aplicações, né? Então, basicamente, primeiro ali na parte dos rankings, né? Então, como que a gente construiu esses rankings e como que eles ficaram. Daí a gente vai para a parte da análise, né, do comportamento da frota. Tem uma outra aplicação. A gente também tem uma aplicação em sistema de recomendação e uma aplicação em segregação do grupo de interesse em desenvolvimento de produto. Primeiro, né, com os rankings, a gente desenvolveu 2 tipos de ranking. O primeiro é o ranking mais simples de ser feito, só que ele é mais detalhado. E o segundo é o ranking um pouquinho mais complexo de ser feito, só que ele estabelece uma visão menos detalhada e mais geral, né? Então, dependendo de como que o motorista quiser ver, né, o desempenho dele, ele pode escolher um dos 2 rankings, né? Poderia escolher um dos 2 rankings. Então, vamos focar nesse primeiro antes, né, esse mais detalhado. E como que esse primeiro ranking funciona? Ele pega todas as viagens do motorista e faz um ranking para cada tipo de viagem, né? Então, por exemplo, todas as viagens que foram classificadas como sendo arterial, ele vai colocar no ranking arterial. Todas as viagens coletora, ranking coletor, e assim por diante. Então, vai pegar a média dela e comparar com a média dos outros motoristas daquele ranking. E ele consegue uma posição e uma porcentagem naquele ranking. E assim por diante, né? E aqui você pode fazer em diferentes períodos, né? Então aqui está um período semanal, só que você pode fazer em um período mensal, né? E aqui é uma forma de visualizar esses rankings. Então, basicamente, você tem todos os rankings, né? Todos os clusters diferentes. Você tem a eficiência e a posição no ranking para diferentes períodos, né? E daí você pode ver como é que ele está evoluindo, né, nessa série temporal. Então, por exemplo, aqui para o arterial, na primeira semana ele tinha lá 13,5 km por litro, né, de eficiência, e com essa eficiência ele tinha essa posição ali de 75% ali no ranking. Só que a partir do momento que ele conseguiu aumentar a eficiência dele na segunda semana, olha só, a posição do ranking dele aumentou, né, tá melhor agora que 80% dos outros motoristas, e assim por diante, né? Então dá para visualizar como é que ele está mudando de acordo com o tempo. E a mesma coisa para os outros rankings dele. E daí, a partir do momento que você tem os outros rankings comparáveis, você consegue notar se você está indo melhor em diferentes estilos, né? Então, por exemplo, eu posso estar indo mal dirigindo em rodovia, mas posso estar indo bem dirigindo em vias coletoras, né? Agora, para o segundo tipo de ranking, ele é um pouquinho mais complexo de fazer, porque a gente precisa classificar o motorista em um ranking só, né? Em uma clusterização só, em determinado período de tempo, né? E para fazer isso você tem diferentes formas, então diferentes pontos de vista, pontos de vista por frequência, por distância e por tempo, né? E esses diferentes pontos de vista eu eita, vou exemplificar com esse gráfico aqui. Então você tem o quê? Você tem vários histogramas em que você vai ter por frequência, por distância e por tempo, né, esses histogramas. No primeiro aqui é simplesmente um histograma com a frequência básica, né? Então ele está contando quantas viagens que foram classificadas como sendo outskirts e assim por diante a cada semana. Esse daqui ele está vendo, em vez de contar,
ele vê a distância feita nas viagens, que foram classificadas como sendo raio e tudo mais, e aqui ele vê o tempo feito nessas viagens. E daí ele vai classificar como sendo a classificação daquela semana para aquele motorista como sendo o que teve o maior de cada um deles. Então, por frequência aqui seria o local skirts, aqui por distância seria o local, o highway, e aqui por tempo seria o arterial. E é importante notar como isso daqui é bem essencial, né? Que tem bastante diferença da forma como que você faz isso daqui. No caso, a gente utilizou o por distância, porque a distância faz mais sentido quando você está considerando eficiência energética, né? E aqui está o exemplo, né, desse segundo ranking, em que cada motorista agora ele vai estar só em um ranking a cada período de tempo. Então, se ele for classificado como ser arterial, ele vai estar no ranking arterial, né? E dá para notar que, por exemplo, faz muito sentido essa diferenciação deles, porque se a gente comparar todos os motoristas do ranking arterial, todos eles são melhores do que o melhor motorista do ranking local center, né? Então, basicamente, o pior deles é melhor do que o melhor deles. Então, não faria sentido, por exemplo, eu comparar esse pessoal daqui com o pessoal daqui. Então, daí que está a importância desse tipo de separação. E aqui é a mesma coisa, daquele ranking, daquela visualização anterior lá para outro ranking, só que agora só uma curva, né? Porque ele vai estar só em um ranking a cada semana. Agora, entrando na aplicação da análise de frota, o que a gente viu que dá para fazer, né, para analisar as frotas, é analisar o comportamento coletivo dos motoristas, né? Então, como que está mudando os diferentes, as classificações dos motoristas de acordo com o tempo, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou um período de tempo, classificou todos os motoristas e viu, né, como é que está a distribuição da classificação dos motoristas. E fez a mesma coisa para vários períodos de tempo diferentes e viu a mudança a partir desse período de tempo. Uma coisa interessante de se notar aqui é quando a gente foca no highway, né? Dá para ver que, por exemplo, no highway, a gente tem picos de highway no Natal de 2022 e no Natal de 2023. Bem interessante, o pessoal está viajando no Natal. E outra coisa é que a gente também tem um gradual aumento do highway no verão, né? Como os carros são da Europa, né? Então essa parte de julho é verão. Então você tem um aumento gradual ali para julho. Então o que faz sentido também é que o pessoal está viajando mais ali naquela parte de férias de verão ali na Europa. Então faz sentido também. Outra coisa que é interessante é notar a relação entre o collector e o highway. A gente pode notar, né? Não é coincidência. Toda vez que o collector dá uma aumentada, o raio dá uma aumentada, o collector dá uma diminuída. Então aqui você tem um pico, aqui você tem um vale. Aqui você tem um pico, aqui você tem um vale. Então é outra parte interessante, né, dessa análise. Então, só para demonstrar como esse tipo de separação, né, com base em contexto pode ser interessante para outras análises, né? Outra coisa é a aplicação de sistema de recomendação e como que funcionaria, por exemplo, a aplicação em melhoramento do sistema de recomendação. Seria você utilizar, né, você dar essa informação do contexto do carro para o sistema de recomendação. Então, por exemplo, essa situação hipotética aqui, né, que o motorista está na estrada. Imagina o sistema de recomendação não tem a informação de que ele está na estrada e para ele economizar combustível, ele dá a dica não aumente muito o RPM. Não tem como ele seguir essa dica, porque ele está na estrada, ele tem que ter o RPM alto para continuar na velocidade alta, que a estrada precisa, né? Então, se ele soubesse que ele está na estrada, o sistema de recomendação poderia descartar essa dica aqui e dar uma dica que faz mais sentido para a estrada, que é fique em velocidades constantes para economizar combustível, né? Então, essa é uma possível forma de melhorar o sistema de recomendação a partir dessa informação, né, dos clusters. E a última aplicação, né, é na parte de desenvolvimento de produtos, né? E aqui a gente tem dois exemplos, né, para isso. Então, o primeiro exemplo é na parte de dimensionamento de baterias para veículos elétricos, né? Então, por exemplo, existem clientes que precisam de um veículo grande que possa percorrer grandes distâncias, né? Esses são clientes específicos. E a gente pode encontrar esses clientes analisando quem tem mais frequência em highway, né? Se você tem uma frequência muito alta em highway, provavelmente esse é um cliente que precisa de um veículo que precisa fazer grandes distâncias, né? E também existem clientes que nunca viajam com seus veículos, né? Então você vai lá, você vai notar que existem determinados veículos lá que quase nunca têm viagens rápidas, né? E daí isso daqui seria um outro tipo de cliente. E daí você pode criar carros específicos que não são para carros elétricos, né, com baterias menores, para esse tipo de cliente, e carros elétricos com baterias menores para esse tipo de cliente, né? Já que a bateria é um fator muito custoso na parte do carro elétrico, né? E o segundo exemplo
inclusão e exclusão de features em novos veículos, né? E features aqui eu digo com relação a ar-condicionado, aquecimento de banco, volante, controle de velocidade, então são todas as features pequenininhas que os veículos têm. Então, como diferentes clientes têm diferentes padrões, né, nos contextos, eles vão utilizar features diferentes, né? Então, por exemplo, quando você analisa uso de controle de velocidade, por exemplo, se é um cliente que nunca vai para a estrada, então é um cliente que nunca é clusterizado como sendo highway, provavelmente ele tem um uso muito baixo de controle de velocidade, o que significa que para esse tipo de cliente não faria sentido eu ter essa feature no carro, né? Então, é uma forma de você cortar custo tirando features que não estão sendo utilizadas, né, para determinados clientes, né? Então, é outra aplicação desse método, né? E é isso, meu trabalho. Muito obrigado. E